que foi feito pelo Papa João Paulo II, a mesma mensagem. A gente pode aprofundar esses documentos, se o senhor quiser. O Catecismo da Igreja Católica, de 1992, assim como o documento da Comissão Teológica Internacional. Em outras palavras, o Papa Pio XII, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco tem uma posição clara a favor do darwinismo. Da evolução. É claro que é uma evolução teísta, mas isso é que eu digo para o senhor. Às vezes a gente não tem a possibilidade de dialogar e debater e nos aprofundar, causa certos problemas, inclusive de ordem intelectual. Assim, a pergunta seria... O senhor é a favor, pelo fato de defender a unidade de um só tipo de pensamento, o senhor é a favor da evolução das espécies? Como compatibilizar isso com Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que é uma das 3 situações do capítulo 1 de Gênesis, que é o uso do verbo boró, que é a criação da humanidade, que claramente não pode ser proveniente de animais inferiores. Tá, então, quando eu falo assim, sobre a necessidade de focar numa questão para não abrir muito, é porque nós perdemos o fio condutor e aí a gente não sai do lugar. Quer dizer, é como se você abrisse uma avenida e deixasse um monte de portas abertas. Então vamos fechar aqui algumas portas, né? Tema da eclesiologia. A ideia de que eu posso construir uma igreja a partir unicamente das escrituras não é uma ideia bíblica. Porque os apóstolos fundaram a igreja a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de que houvesse as escrituras. Então há uma procedência ontológica da igreja em relação às escrituras. O que é ontológica? Quer dizer, a igreja existe antes que as escrituras, e especialmente no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nasce na igreja, e não é o contrário. Tá. Mas não é a romana. Não é a romana. Se você entende, é que eu preciso entender, não é que eu preciso entender, depende de como você utiliza o termo romano. Se você utiliza exatamente, por exemplo, como diz Santo Ambrósio, onde está Pedro, aí está a igreja, então Pedro está em Roma. É muito simples. Bom, por que Pedro está em Roma, pai? Por que Pedro está em Roma? Porque Pedro exerceu o episcopado no final de sua vida em Roma. Sim, mas no começo não. Na fundação não. Mas ele terminou o episcopado em Roma e Paulo terminou o seu episcopado em Roma. Mas na fundação da igreja não. Ambos fundaram a igreja de Roma, ambos fundaram a igreja de Roma sob o seu martírio. Então, desde lá, isso não é contestado por nenhuma das denominações pré-protestantes. Então, por exemplo, a ortodoxia não nega em nenhum momento que o Papa seja o sucessor de São Pedro. Mas tudo bem, mais uma vez, para concentrarmos a questão. Eu vou pular a parte de Tiago, porque eu acho que ela não é relevante, uma vez que ali não está se estabelecendo uma doutrina sobre a primazia. Mas darwinismo, o Papa Pio XII admite a não incompatibilidade absoluta do darwinismo com a doutrina cristã. Ele e os papas subsequentes não estão canonizando o darwinismo. Há uma diferença muito sutil, mas ela é importantíssima. Quer dizer, o fato de eu dizer que o darwinismo pode ter uma explicação ou pode ter um tipo de abordagem teísta, inclusive ortodoxa, não significa que eu estou canonizando uma teoria científica. É muito importante porque a Igreja Católica... Mas o Vaticano é darwinista, não é? Não. Pelas pessoas que eu falei e os documentos que eu citei? Não. Os documentos, eles estão apenas mostrando a não incompatibilidade absoluta entre esse tipo de explicação e a fé cristã. Mas eles não estão professando a fé nesse tipo de abordagem científica, porque ela é uma abordagem científica. Os modelos científicos, eles por definição, não são permanentes. Eles vão sendo contestados pela própria ciência ao longo dos tempos. Então, a igreja não pode, foge do seu escopo, da sua área de, digamos assim, da sua específica autoridade, falar sobre esses temas. Então, por exemplo, Pio XII garante que
dentro do darwinismo, o poligenismo, por exemplo, não é compatível com a doutrina A católica. Igreja Católica não é poligenista, eu concordo Não com o é. senhor. Isso é verdade. Agora, É monogenista. isso. Agora, E depois, que você não pode utilizar, por exemplo, os modelos evolucionistas para daí decalcar verdades filosóficas, antropológicas, teológicas, etc. Então, a igreja estabelece, digamos, os limites epistemológicos, mas sem professar sua fé naquilo. Sem querer usar, mas usando a terminologia que o senhor falou, fica. Eu vou fazer isso porque o senhor falou, mas fica como se fosse uma nova Torre de Babel, então, da mesma forma. Não. Cada um diz uma coisa. Não. Eu preciso saber o que é de fé e o que não é de fé. Quer dizer, uma coisa é o que é de fé, ou seja, o que é revelado por Deus. Eu não posso, digamos assim, utilizar a divina revelação para dar suporte a uma teoria científica que pode ser descartável. A divina revelação é permanente. Então, quando a igreja diz que não, a fé é esta aqui, essa hipótese científica, ela tem essa possibilidade, tem aquela outra possibilidade. Ela não está professando a fé naquela hipótese científica, mas ela está apenas estabelecendo os limites epistemológicos que fazem com que ela seja admissível ou não no diálogo com a fé. Réplica, Tassos. Bom, não estou dizendo que a Igreja Católica adota a teoria darwinista por uma questão de fé. Não chegaria a tanto. O que eu estou dizendo é que há expressões que, a meu sentir, são preocupantes e eu acho que as pessoas são livres para dizerem, mas no momento que você acha que uma denominação tem um só tipo de pensamento, ela se torna menos ortodoxa. É o contrário. Porque quando você pode discutir, buscar a opinião correta, buscar a opinião certa é buscar a ortodoxia. Do contrário, se torna um ramo que busca a ortopraxia, como é o Islã, como é o judaísmo. A ortodoxia pressupõe a possibilidade do diálogo, do debate e das opiniões diversas. O Papa Francisco, em 2014, afirmou: Deus não é um mago com varinha mágica. Então, isso aí eu não sei exatamente, a gente também não pode julgar todo um discurso por uma frase, enfim, mas é um posicionamento que eu quero dizer apenas que quando não há uma abertura de diálogo, de discussão, de entendimento, de aprofundamento da palavra, foge-se da ortodoxia, não se aproxima dela. E eu reitero, a igreja é católica apostólica, só não me parece ser romana, porque foi fundada em Jerusalém, foi fundada por 120 pessoas. As pessoas saíram com grupos específicos para os mais diversos lugares para propagar. Então, existe o intuito da igreja como corpo místico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só não me parece que ela é, como pretende o romanismo, exclusividade daquele grupo. Até me parece até, padre, que o próprio romanismo no Concílio do Vaticano II teve uma abertura bem maior, não foi? Para envolver outros ramos. E deixa eu lhe dizer também mais uma coisa, existe nas manifestações cristãs um elemento de concordância no cerne, no epicentro, nos elementos nevrálgicos e viscerais. Todos nós, em qualquer manifestação do cristianismo, sejamos romanistas, sejamos pentecostais, sejamos luteranos, seja lá o que for, nós concordamos que Jesus é Deus, nós concordamos com a Trindade, nós concordamos com o nascimento virginal de Jesus, nós concordamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então este é o epicentro. O epicentro. Existem divergências secundárias? Existe. Por exemplo, se você me perguntar, padre, se eu acho que o batismo deve ser por imersão ou aspersão, na minha opinião, eu nem falo da Igreja Católica especificamente, mas da Igreja, por exemplo, presbiteriana, que é um ramo evangélico, eu creio que deve ser por imersão, pelo fato do nome baptizo em grego, que quer dizer imersão, e rantizo, que quer dizer aspersão. Mas eu jamais diria que as igrejas, por batizar e por aspersão, não serão cristãs, porque isso é uma coisa de só menos importância. O cerne, o elemento visceral, central, nevrálgico, concorda, e isso é o que torna o corpo místico, do qual falam as Escrituras. Eu li aqui Efésios, capítulo 4, verso 4 a 6, eu li a passagem que diz: se dois se reunirem em meu nome, este é o corpo de Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Somos um nos elementos nevrálgicos, centrais, viscerais que proclamamos o cerne do cristianismo, embora possa haver divergência periférica. E esse é o ramo. O
o que eu falo para dizer que não há nem de perto uma Torre de Babel. Olha, quando Jesus diz assim... Só um minuto. Agora, já formula, faz os comentários, viu, padre? Já no final faz a pergunta para ele. Então, são 3 minutos. Tá bom. Quando Jesus diz assim, quando 2 ou 3 se estiverem reunidos em meu nome, esse em meu nome pode ser interpretado de uma maneira muito ampla ou de uma maneira mais estrita. Veja, como é que eu vou saber exatamente o que se entendia por igreja no Novo Testamento? Quando eu olho a doutrina, o que todos se reúnem em torno da doutrina dos apóstolos. Aonde os apóstolos fundaram as igrejas, é ali que eles estabeleceram a tradição apostólica. Por exemplo, Orígenes, um padre da igreja, um escritor eclesiástico do século II, ele quis ter um contato direto com a tradição apostólica. O que ele fez? Ele foi viajando pelas igrejas aonde os apóstolos tinham pregado, onde eles se estabeleceram. Santo Irineu de Lyon, no Adversus Hereses, ele diz claramente que ele poderia estabelecer a linha episcopal de todas as igrejas até aquele momento, sem muita dificuldade. Mas ele diz, como a igreja de Roma é a igreja responsável por custodiar a fé ortodoxa, então basta que a gente faça a sucessão dos bispos de Roma. E é o que ele faz. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc., até os dias dele. E ele diz, olha, se nós quisermos saber qual é a fé ortodoxa, nós precisamos ir àquela igreja apostólica. Por que isso é importante? Porque desde o começo da igreja surgiram hereges. Então, quando o senhor diz assim que querer estabelecer a ortodoxia é uma ortopraxia, para quem não acompanha, digamos assim, tá um pouco por fora dos jargões teológicos, ortodoxia, a reta fé, a reta opinião, ortopraxia, a mesma prática, a mesma praxis. Nada mais diferente do que a igreja faz há 2000 anos. Ou seja, qual é a função da igreja de Roma? É conservar a fé apostólica. O senhor tem uma ideia, no século IX, quando Carlos Magno, fim do 8º, começo do 9º, quando Carlos Magno chegou à igreja de Roma, ele estranhou o fato de que o credo, diferentemente de todo o resto da igreja, era recitado em silêncio na igreja de Roma. Eles diziam credo in unum Deum e depois continuava em silêncio, mais ou menos como se fazia com o Pai Nosso na missa tridentina. E ele perguntou ao Papa, por que isso? E ele disse, olha, por causa da pureza da fé de Roma. Então, veja, o serviço da ortodoxia guardado e custodiado pela igreja é a coisa mais importante que nós temos, porque se nós perdemos a unidade da fé, e a unidade da fé, ela é o elemento fundamental do Novo Testamento. O que vai acontecer é essa fragmentação em que você vai ter tudo que é doutrina estranha circulando pela igreja. Eu acho que esta é a herança, digamos assim, eu não queria usar uma palavra muito forte, mas essa é a herança maldita, eu acabo usando isso. Só a pergunta para ele, padre. Isso, Qual seria? Da reforma. Porque você perdeu o caminho para o estabelecimento da doutrina ortodoxa. Você obviamente não concorda com isso, mas qual que seria a alternativa? A igreja é fundada por judeus em Jerusalém. É a mesma história que eu contei. A igreja não é fundada em Roma. É em Atos 2, no dia de Pentecostes. E a partir daí, ela é levada para o mundo, rompe os limites culturais. A igreja transcultural é estabelecida por Paulo.
A unidade se dá em Cristo. A infalibilidade do Papa, papal, que me parece que o senhor tangenciou esse ponto, para querer que um ramo específico seja sem mudança de opinião, é um dogma tardio e combatido por ortodoxos. A infalibilidade papal, que é uma doutrina interna do romanismo. Não existe no cristianismo isso. As pessoas discutiam. Pedro foi publicamente corrigido por Paulo. Foi publicamente corrigido por Paulo. E a ortodoxia não é proibir as pessoas de divergirem, não. Pelo contrário, é na divergência que se caracteriza a ortodoxia. Orto é reto, doxa opinião, é na divergência que se tem o pressuposto de buscar a opinião reta. Se ninguém pode discutir, se ninguém pode debater, se ninguém pode falar diferente, o que se tem no máximo é agir de acordo com o comando. Por isso que é ortopraxia. Então, são diferenças radicais. Há problemas decorrentes de várias ações na história da igreja. De várias ações na história da igreja, inclusive pelo fato de perda da possibilidade de debate. A Inquisição e tantos outros são problemas. Mas a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e todas as demais manifestações genuinamente cristãs são responsáveis no modo geral, pelo avanço da humanidade, pelo desenvolvimento de universidades, de escolas, do enaltecimento da condição humana, do melhoramento da condição da mulher, enaltecimento da mulher com a situação da mulher samaritana, do combate ao infanticídio. Então, o que eu quero dizer é, o problema não é o fato de se ter uma igreja, é se achar que ela é romana. Eu li aqui em Efésios, li aqui 1 de Pedro. A próprio Pedro, na sua 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 2 e 4, deixa claro que a pedra angular fundamental da igreja é Cristo, não é um ser humano. Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, a 1 de Pedro, não é isso? 1 de Pedro no capítulo 2, deve ser o verso 2 a 4, está claro isso. É isso mesmo, ó. 1 de Pedro capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Até que vem falar aqui. Aqui na 1 de Pedro, no capítulo 2, fala da pedra, da pedra angular que é Cristo. Então, Cristo é a pedra angular sobre a qual a igreja do Senhor é construída. O romanismo traz para si a ideia de que o fundamento já foi nesta denominação, mas não foi. Ela é uma a mais, que tem seus problemas. Eu acho a maior divergência entre nós, padre, para ser bem honesto com o senhor e ser bem direto, não é nem isso que a gente está falando, sabe? É a doutrina da justificação, se o senhor quiser saber. A gente pode entrar nisso depois. Depois. Eu acho que essa seria a maior divergência, a divergência mais preocupante para mim, dada todas as vênias, é a doutrina da justificação. A salvação envolver obras ou sacramentos. Então, isso aí eu acho que teologicamente será a nossa maior divergência do meu ponto de vista. Ok. Oi? Pode. Então vamos lá. Então, a questão é o seguinte, veja bem. Paulo corrige Pedro, mas não em ponto de doutrina. É uma questão disciplinar pontual. É verdade que a definição dogmática do Concílio Vaticano I, século XIX, da infalibilidade papal, ela é tardia. Porém, desde o começo, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia diz que a Igreja de Roma preside as igrejas na caridade. Santo Irineu de Lyon demonstra que a Igreja de Roma que define a fé ortodoxa, ela é a cabeça de todas as demais igrejas. E a prática, claro que às vezes na história da igreja você tem avanços e retrocessos, uma compreensão maior ou menor do exercício do primado, mas o primado foi exercido sim desde o começo da igreja.
O que acontece, pastor, é que é o seguinte, quando a gente diz assim, olha, a autoridade do Papa ou a autoridade da Igreja de Roma, ela proíbe, né, digamos assim, o debate livre de ideias. Primeiro que não é verdade, a função do magistério é libertar as compreensões para o caminho que realmente decida. A igreja sempre fez isso. É o que fazemos também na igreja evangélica. Pois é, era o que eu ia falar. Isso. Ou seja, você não acabou com o magistério na igreja evangélica. O que você fez é transferi-lo do Papa para 30 mil papas diferentes. Porque, na verdade, você tem um pastor que determina a fé ortodoxa da sua comunidade. Agora, Também não é assim, não. O pastor não determina a fé. Tudo, quando eu prego, eu digo assim: tudo que eu disser que for contrário às escrituras, fique com as escrituras. certo, mas o problema é que as escrituras... Então eu não determino compreensão de O ninguém. problema é que as escrituras não se auto-interpretam. Creio que sim, que se interpreta sim. Há uma necessidade... Todo texto precisa ser interpretado. Interpretação sistemática. Inclusive, existem, entre os textos bíblicos, divergências, etc., que são resolvidas pela autoridade de quem interpreta. E eu acho que em nenhuma igreja, não é possível construir uma igreja em que todos os fiéis tenham sempre o direito de contestar todas as interpretações de um pastor. A base são as escrituras. Mas a base são as escrituras. As escrituras requerem interpretação. Elas demandam essa interpretação. Como todo texto, aliás. Bom, falando aqui um pouquinho sobre... Eu só queria voltar a um tema, o senhor falou da carta aos Efésios. A própria carta aos Efésios diz, no começo do capítulo 4, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc, etc. Ou seja, a unidade da igreja é confessada na carta aos Efésios. E depois o apóstolo diz que ele estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, ele coloca os apóstolos em primeiro lugar. Éfeso é na Grécia. E ele diz na carta aos Efésios que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Quando a gente vai no livro do Apocalipse, a Cidade Santa está constituída sobre 12 fundamentos. Ou seja, a igreja é apostólica. E quando Cristo coloca Pedro como cabeça do grupo apostólico, ele não está imaginando que a igreja vai acabar ali na primeira geração. Ele coloca onde Pedro como cabeça? Mateus 16. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Ali o senhor sabe, né? Ali o senhor sabe João 21. Não, mas... Pedro, apacenta os meus cordeiros. Não, mas só um minutinho. Agora você vai ter a pergunta, você pode fazer comentário. Terminou, padre? Não, é que eu estou respondendo aquilo que ele estava dizendo antes. Não quer deixar para a próxima pergunta, que acabou o tempo? Então se quiser, inclusive, voltar para mudar de questão e ir para a questão da justificação, a gente pode embarcar. A segunda pergunta, então, Tasso. Eu vou fazer a pergunta agora? Sério. Mas tem 3 minutos, você pode comentar papo, também. Né? Tá. Padre, a questão de Pedro... Posso fazer só um adendo? Bem à vontade. Porque talvez quem está nos assistindo possa ficar com uma dúvida. Tá bom. Eu acho importante que há uma certa tensão, né? Há uma certa tensão... Não, de mim não. Não, eu digo assim, há uma certa tensão no debate. Sim. Essa tensão, ela não é subjetiva, não é uma coisa entre nós estamos muito de bem. Isso. A questão é que nós estamos explorando as tensões que existem realmente. Sim.